Aleluia, glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Aqui, mais uma vez, o irmão Alberto, diácono Alberto, falando daqui da Paraíba, glória a Deus. E venho hoje, em plena segunda-feira, glória a Deus, dia 28, 28, glória a Deus. E aqui estou para pregar, para ensinar a palavra de Deus. Mas antes de eu cantar, antes de eu pregar, ensinar alguma coisa, tá aqui o quadro negro, com algumas coisas escritas que eu vou ensinar hoje, para honra e glória ao nome de Jesus. Mas eu quero cantar um hino. Music. Aleluia! Glória a Deus! Cuidado com o fermento do fariseu, cuidado com o fermento do fariseu. Um pouco de fermento, a veda toda a massa. O dízimo foi pela lei, mas pela graça. Cuidado com o fermento do fariseu, cuidado com o fermento do fariseu. Um pouco de fermento, a veda toda a massa. Circuncisão foi pela lei, mas pela graça. Cuidado com o fermento do fariseu, cuidado com o fermento do fariseu. Um pouco de fermento, a veda toda a massa. Sacrifício de animal foi pela lei, mas pela graça. Cuidado com o fermento do fariseu, cuidado com o fermento do fariseu. Um pouco de fermento, a veda toda a massa. Sacrifício foi pela lei, mas pela graça. Cuidado com o fermento do fariseu, cuidado com o fermento do fariseu. Um pouco de fermento, a veda toda a massa. A festa judaica foi pela lei, mas pela graça. Cuidado com o fermento do fariseu, cuidado com o fermento do fariseu. Um pouco de fermento, a veda toda a massa. Sai agora da lei e venha para a graça. Ei, da glória de Deus. Aleluia. Cuidado com o fermento do fariseu, cuidado com o fermento do fariseu. Um pouco de fermento, a veda toda a massa. O dízimo foi pela lei, mas pela graça. Cuidado com o fermento do fariseu, cuidado com o fermento do fariseu. Um pouco de fermento, a veda toda a massa. Circuncisão foi pela lei, mas pela graça. Cuidado com o fermento do fariseu, cuidado com o fermento do fariseu. Um pouco de fermento, a veda toda a massa. Sacrifício de animal foi pela lei, mas pela graça. Cuidado com o fermento do fariseu, cuidado com o fermento do fariseu. Um pouco de fermento, a veda toda a massa. Agora o sábado foi pela lei, mas pela graça. Cuidado com o fermento do fariseu, cuidado com o fermento do fariseu. Um pouco de fermento, a veda toda a massa. Cuidado foi pela lei, mas pela graça. Cuidado com o fermento do fariseu, cuidado com o fermento do fariseu. Um pouco de fermento, a veda toda a massa. Sai agora da lei e venha para a graça. Aleluia. Cuidado com o fermento do fariseu, irmão. Um pouquinho de fermento para a veda toda a massa. Glória a Deus! Cuidado com o fermento do fariseu, irmãos! Tenha cuidado com o fermento do fariseu. Jesus está lá no templo dizendo que ai de vós, escribas e fariseu, que dá o dízimo do hortelã, do endro, do cominho e despreza mais o principal da lei. Então Jesus está lá o que, irmãos?
Jesus está fazendo o que lá no templo? Estava fazendo o quê? Eita Jesus, olha, só chicotando lá, hein? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmão, cuidado com o fermento dos fariseus. Irmão, eu quero trazer hoje para nossa meditação, para nossos ensinos, para nossos... Ei, vamos estudar algo a respeito aqui, ó. Olha só que coisa, ó. A história do dízimo que você não sabia, mas hoje vai ficar sabendo. Nós temos pouco tempo aqui, mas eu tenho certeza que durante esse pouco tempo que eu vou passar aqui, eu vou tentar explicar aqui o que está escrito aqui, tá certo? Mas vamos para a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que diz a respeito, capítulo 15 de Gênesis, o versículo 13. Capítulo 15 de Gênesis, versículo 13, que diz assim: Então disse Abraão, Deus falando a Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-á e afligirão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, depois sairão com grande fazenda. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 16: E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E na quarta geração voltará para cá. Vocês irão peregrinar em terra alheia, terra que não são de vocês. Mas vocês vão ser afligidos por 400 anos em terra que não era de quem? Dos hebreus. Terra que não era realmente do povo judeu, mas sim do Egito. E esse pessoal ia para lá para ser escravizado por 430 anos, meu irmão. 430 anos em terra alheia, terra que não era sua. Mas Deus diz aqui, ó, e tu irás a teus pais, diz assim, louvado seja o nome do Senhor, versículo 16, e a quarta geração tornará para cá. Mas o versículo 13 diz: Então disse Abraão, saiba de certo que peregrina serás a tua semente em terra que não é sua. Terra que não é sua. A terra que seria de Israel seria Canaã. Essa aqui, ó, terra Canaã. Tá bom? Vamos chegar lá. Olha só que coisa. Vamos aqui meditar um pouco na palavra de Deus, irmãos. Olha só que coisa, viu? Você hoje vai ficar sabendo de coisa que você não sabia. Há muitos anos de crente que eu não sei se você tem 20, 10, 15, tempo de crente, 4, 3, 2 anos, não sei. Eu só sei que hoje você vai ficar sabendo de algo que você não sabia. Olha só, a história do dízimo que você não sabia. A história do dízimo, irmão, vai começar em onde, irmão? Começa onde? Na história de Abraão. Quando Abraão, Deus tira ele do meio da sua parentela para uma terra, que ele não sabia para onde ia, mas Deus guiou ele até em Canaã, terra Betel. Ali ele ficou, habitando naquele lugar em Betel, Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão saiu da casa dos seus pais, levando a sua fazenda, levou a Ló, trouxe a sua esposa, trouxe as pessoas que estavam com ele. Ele saiu com a sua fazenda, ele saiu com tudo que tinha direito, por direito. Mas quando ele chegou em Canaã, olha só que coisa, Quando ele chega em Betel, aí o negócio pega para o lado de Abraão, porque uma fome vem sobre a terra e ele tem que descer para o Egito. E lá do Egito, Abraão sai riquíssimo, e volta para Betel. E lá em Betel, a fazenda de Abraão,
né? E a fazenda de Ló, os seus gados, né, cresceram, a sua riqueza se multiplicaram, glória a Deus, mas trouxe confusão, né, trouxe contenda entre os pastores de Ló e o pastor de Abraão, e Abraão mandou escolher, que Ló escolhesse para, estava aí toda a campina, toda a terra, onde ele quisesse ir, ele poderia ir. Se ele escolhesse para a direita, Abraão escolhia para a esquerda. Se ele escolhesse para o sul, ele ia para o norte, ele ia para isso, ia para aquilo. Era só escolher. Mas Ló escolheu o que, irmão? Escolheu a campina de quê? A campina de Sodoma e Gomorra. Ele foi para lá, para Sodoma e Gomorra. E tendo os 4 reis, que era uma guerra de 4 reis contra 5 reis, invadiram Sodoma e Gomorra, né? E levaram a Ló. Levaram tudo que era de Sodoma e Gomorra e levaram Ló cativo. E Abraão ficou sabendo dessa história. Abraão, quando soube que seu sobrinho tinha sido levado cativo, Abraão armou 318 homens e saiu ao encontro de Ló. E chegando lá, matou os 4 reis, tudo que pertencia ao rei. Ele matou todo mundo que pertencia ao rei. Abraão cometeu esse pecado, né? Naquele dia Abraão cometeu esse pecado. Abraão estava debaixo de promessa, mas ele manchou sua mão de sangue nesse dia, porque a briga não era dele, a guerra não era dele, a guerra era de 4 reis contra 5 reis. E ele foi lá, né? Comprou a guerra que não era dele. A guerra é dos 4 reis contra 5 reis. Mas ele soube que o sobrinho dele tinha sido levado cativo. E ele armou 318 homens, foi lá e deixou lá atrás um rio de sangue. E o pecado de Abraão chegou na narina de Deus. Eita, o pecado de Abraão, porque Abraão estava debaixo de promessa. E promessa não podia ser quebrada na vida de Abraão, mas estava manchado, estava rachado. A promessa de Abraão, porque Abraão tinha manchado a sua mão de sangue naquele dia. Abraão nunca tinha matado ninguém, os seus homens nunca tinham matado ninguém, mas naquele dia ele armou os 318 homens, saiu a matança dos 4 reis. No capítulo 7 de Hebreus, né? Quando Melquisedeque vinha regressando da matança dos 4 reis, no capítulo 7, louvado seja o nome do Senhor. E Melquisedeque, vai falar aqui também de Melquisedeque, Abraão e Melquisedeque. Melquisedeque era o que, irmão? Sacerdote do Deus Altíssimo. E para que servia um sacerdote dentro de Israel, irmão? Para prestar o sacrifício, fazer o sacrifício, né? Passar a lei de Deus para o povo, fazer o sacrifício, interceder pelo povo, pelo pecado do povo, né? Isso era o trabalho do sacerdote. Naquele dia, Melquisedeque veio ao encontro de Abraão como rei de justiça, olha só, para avaliar a situação de Abraão, que Abraão naquele dia derramou sangue, meu irmão. Abraão derramou sangue, cometeu o pecado, e aquele pecado teria que ser perdoado para que as promessas na vida de Abraão continuassem para frente. Louvado seja o nome do Senhor. E veio ao encontro de Abraão, quem foi? Melquisedeque. Melquisedeque, rei de justiça e sacerdote do Deus Altíssimo. Rei de justiça para avaliar a situação de Abraão, para avaliar o pecado, o erro de Abraão naquele dia, né? E como sacerdote, porque ele já era, Melquisedeque era a figura de Cristo, Aí ele veio diretamente a Abraão para, irmão, como rei de justiça para avaliar a situação de Abraão, como sacerdote para prestar o sacrifício pelo pecado de Abraão e pelos homens de Abraão. E que foi que Melquisedeque deu a Abraão naquele dia? Quem foi? Quem que sabe me dizer? Você sabe me dizer que foi que Melquisedeque deu a Abraão naquele dia? Quando ele veio ao encontro de Abraão, quem foi que ele deu? O que foi que ele trouxe? Ele trouxe pão e vinho. O que representa o pão? O corpo de Cristo. E o que representa o vinho?
Hein? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E naquele dia houve um ritual. A Bíblia diz que Melquisedeque deu pão e deu vinho a Abraão para restaurar o que estava quebrado, para restaurar as promessas na vida de Abraão, meu irmão. Você sabia disso? Não sabia? Mas hoje vai ficar sabendo. Então Deus enviou uma pessoa física diretamente a Abraão, Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. E naquele dia houve um ritual, sim, pelo pecado de Abraão e pelos seus homens. E naquele dia houve um ritual. Houve algum sacrifício? Mataram algum animal? Não. Mas ali, Melquisedeque já representava o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. E Melquisedeque deu pão e deu vinho. E naquele dia a Bíblia diz que Abraão pegou o dízimo do despojo da guerra, daquilo que ele tomou do inimigo, um dízimo totalmente manchado de sangue. Ele deu o dízimo que ele tomou do inimigo. Aquilo que ele tomou do inimigo, ele deu para Melquisedeque 10% daquilo que era do inimigo, não do que era dele. Abraão não deu nada do que era dele, ele deu daquilo que ele tomou dos quatro reis. E como é que estava o dízimo de Abraão? Manchado totalmente de sangue, porque foi resultado de uma guerra, resultado de uma matança. Então Abraão pecou, seus homens pecaram, por causa de quê? Por causa de Abraão, porque Abraão simplesmente comprou uma briga, uma guerra que não era dele, porque ele foi buscar a Ló. E chegando lá cometeu delito, cometeu pecado, manchou sua mão de sangue, e as promessas na vida de Abraão teriam que ser restaurada, Aí no capítulo 7 de Hebreus, a Bíblia diz que Melquisedeque vinha ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos 4 reis. Mas vamos aqui, sacerdote. A Bíblia diz que Melquisedeque veio ao encontro de Abraão, E quando ele veio ao encontro de Abraão, que fez aqueles rituais e pegou o dízimo de Abraão, Melquisedeque foi embora. Melquisedeque desapareceu. Nunca mais, irmãos, Melquisedeque voltou a Abraão. Você sabe disso? Você sabia disso? Que Melquisedeque só veio uma vez ao encontro de Abraão? Você sabia? Que dali por diante ele nunca mais apareceu a Abraão. Por quê, irmão? Porque Abraão nunca mais se envolveu na guerra. Abraão nunca mais derramou sangue, porque Deus disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Glória a Deus. E dali por diante começou Deus a cumprir as promessas na vida de Abraão. E Melquisedeque nunca mais veio ao encontro de Abraão. E Abraão morre com 175 anos. E nunca mais viu Melquisedeque. Quantas vezes ele deu dízimo? Quantas vezes ele deu dízimo a Melquisedeque? Quantas vezes Abraão deu dízimo a Melquisedeque? Única vez, irmão, uma vez. A Bíblia não fala mais de outras vezes, não. A Bíblia não diz que Melquisedeque voltou a Abraão, porque a Bíblia diz no capítulo 12 que veio a fome e Abraão desceu ao Egito, já saiu de lá riquíssimo. Aí eu pergunto: cadê Melquisedeque, que não veio ao encontro de Abraão pregar o dízimo daquilo que Abraão conseguiu conquistar no Egito? Porque Melquisedeque só veio ao encontro de Abraão quando ele veio da matança dos 4 reis, ou seja, do pecado. Porque Melquisedeque não veio ao encontro de Abraão? Porque no capítulo 7 de Hebreus, e lá vinha Melquisedeque ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos 4 reis, porque a Bíblia não diz assim. E lá vinha Melquisedeque ao encontro de Abraão quando ele regressava do Egito rico, porque a Bíblia não fala, a Bíblia não diz. Aí depois de Melquisedeque ter ido embora, Abraão desce à casa de Abimeleque, o rei Abimeleque, rei dos filisteus. E a Bíblia diz que lá ele peregrinou lá, e a Bíblia diz que ele também saiu rico, saiu mais rico. Se era rico, saiu mais rico ainda.
Aí eu pergunto, cadê Abraão? Cadê Melquisedeque? Por que Melquisedeque não veio ao encontro de Abraão quando ele regressava da casa de Abimeleque, rico, e não pegou os 10% dele, daquilo que era o prata, ouro, essas coisas? Por que a Bíblia não fala, irmãos? Só fala Melquisedeque regressando ao encontro de Abraão quando ele vinha da matança dos 4 reis. Por quê? Aí a Bíblia diz que Abraão morre, quem fica no lugar de Abraão? Isaque. Aí a Bíblia diz que Isaque morre com 157 anos. 157 anos Isaque morre. E Isaque, aí veio uma fome nos dias de Isaque, aquela fome parecendo com a fome nos dias do pai dele. E a Bíblia diz que Deus manda ele descer para a terra dos filisteus, para a casa de Abimeleque, o rei Abimeleque. E a Bíblia diz que Isaque sai de lá rico, muito rico. Aí eu pergunto, cadê Melquisedeque que não veio ao encontro de Isaque quando ele regressava da terra dos filisteus, rico, irmão? Cadê Melquisedeque que não veio pegar os 10%, hein? Porque Melquisedeque só veio, única vez, no dia que Abraão se envolveu numa guerra, irmão? Se envolveu no pecado, O pastor de vocês prega isso na igreja, Eu vou pregar isso para vocês, ensina isso a vocês, irmão. Eu tenho 36 anos de crente, pela misericórdia de Deus. 2020, eu aceitei Jesus em 84. Meu negócio é com Jesus. Meu negócio é com a Bíblia, a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus para não ser enganado, estudar a palavra de Deus. Não é só ler, é examinar. Jesus disse, examinar as escrituras. Então a gente tem que examinar as escrituras, entendeu, irmãos? Aí Abraão, entenda bem como é que é as coisas. Aí morre, vem Isaque, Aí Isaque, sai rico da casa de Abimeleque. Aí que eu pergunto, cadê Melquisedeque? Porque Melquisedeque, como sacerdote, só veio ao encontro de Abraão no dia da matança. Por que não veio ao encontro de Abraão quando Abraão regressava rico do Egito? Por que Melquisedeque não veio ao encontro de Abraão quando ele regressava da casa de Abimeleque rico? Por que Melquisedeque não veio ao encontro de Isaque quando Isaque regressava da terra dos filisteus, rico, irmão, rico? Por quê? Eu pergunto aí você, qualquer pastor aí, qualquer pessoas que leram a Bíblia 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, aqui. Aí vem Jacó, Abraão, Isaque e Jacó. Pai, filho e neto. Aí Isaque morre com 147 anos. Jacó morre com 147 anos. Aí a história de Jacó, você sabe da história de Jacó. Jacó, Esaú e Jacó. Esaú toma a bênção do irmão, Ele engana o pai dele, mente pro pai, Foge da presença do irmão. Para onde, irmão? Para a terra, lá para onde? Para a casa do tio dele. Olha só, para a casa do tio. Foge para a casa de Labão. E quantos anos ele passa lá, meu irmão? Quantos anos ele passa lá? 20 anos. Eu pergunto, durante esses 20 anos que ele passou na terra de Labão, teu tio, ele dava dízimo lá? Ele dava dízimo a Labão? Labão era idólatra, ele não era sacerdote, ele adorava imagens de escritura. Aí eu pergunto, quanto tempo ele passou lá? Jacó. Aí alguma vez Melquisedeque veio ao encontro de Jacó, meu irmão? Se não veio ao encontro de Abraão mais, só veio uma vez, não veio ao encontro de Isaque. Isaque morreu com 157 anos, nunca viu Melquisedeque na vida dele, porque o dízimo é dado um sacerdote, mas não teve sacerdote no período desses homens, no período deles. Entendeu? Por quê? A gente sabe, irmão, pelas escrituras, pela palavra de Deus, que Jacó, quando retornou da casa de Labão para se encontrar com o irmão dele, com Esaú, a Bíblia diz que Jacó deu 580 cabeças de animais, como presente. Como presente, como oferta da culpa. Ele tinha que voltar para pedir perdão ao irmão, porque a consciência dele doeu por mais de 20 anos, precisando de regressar à terra dele para pedir perdão ao irmão pelo mal que fez. Aí
veio e deu 580 cabeças de animais a ele como uma oferta, olha, como presente. Receba, meu irmão. Esaú nem queria o presente dele, mas ele disse, tomou, pegou, né? Porque ele já tinha até demais, Deus tinha abençoado ele também. Mas se Esaú não recebesse aquele presente de Jacó, ele ia ficar sempre com a consciência doendo. O que aconteceu com Abraão? A consciência de Abraão doeu, porque foi lá e matou os 4 reis, e derramou sangue pela primeira vez, matou todo mundo que estava no poder do rei, dos 4 reis. A consciência de Abraão doeu naquele momento, mas Melquisedeque veio e restaurou a aliança na vida de Abraão, para continuar as promessas na vida de Abraão. Jacó foi a mesma coisa. Jacó voltou para pedir perdão ao irmão e para Deus perdoar o pecado dele. Mas de Jacó sairia o que, irmão? As 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. E dessas 12 tribos sairia o que, irmão? Sairia o que? Sairia a lei levítica, né? Que sairia o sacerdote que ia aparecer, né? Onde? Da linhagem de Jacó. As 12 tribos. E a única tribo chamada tribo de Levi, que é a tribo de Arão, de Moisés, que seria sacerdote. E esse povo aqui, irmão, foi para a terra. E Deus disse assim, então disse a Abraão, saiba de certo que peregrina serás a tua semente em terra que não é sua. Não é sua, seria terra dos egípcios, e ele seria escravizado por 430 anos, debaixo só de única prática, chamada prática da circuncisão. Nos dias de Abraão, a única prática por lei foi circuncisão. Gênesis capítulo 17, 9 a 14. A única prática que Deus chega para ele e diz assim: olha, Abraão, a partir de hoje você vai, todo homem que nascer no meio de ti, seja servo, seja livre, comprado por dinheiro, todos eles vão passar pela circuncisão. Isso será praticado de geração em geração. Então os hebreus entraram no Egito ainda com essa prática, nunca prática do dízimo. Por que prática do dízimo, irmão? Não porque não é terra deles, eles não tinham terra. Esse povo só veio praticar o dízimo quando a prática do dízimo começou em Canaã, na terra de Canaã. Esse povo foi levado para o Egito, passou 430 anos, saindo do Egito, ficou no deserto, ficou no deserto por 40 anos sem dizimar. Então, meu amado irmãos, querido, olha só, de Abraão, Isaac, Jacó, Egito, deserto, olha só, 430 com mais 479, que é a idade de Abraão, idade de Isaac, idade de Jacó, juntando as 3 idades, deu 479 anos. Com mais 40 anos no deserto, somando, irmão, deu aqui, 949 anos sem dizimar. Durante a peregrinação de Abraão, até chegar em Canaã, os seus descendentes passaram 449 anos sem dizimar. Quase 1000 anos, meu irmão. Sem dizimar, sem dar dízimo, você sabia por quê? Porque ele não tinha terra, não tinha sacerdote. Irmãos. Aí no capítulo 13 de Josué, olha só, no capítulo 13 de Josué até o capítulo 22, Josué conquista a terra de Canaã, tomando as terras de Canaã, e vai expulsando os inimigos de Israel, dos hebreus, e dando a terra de Canaã para quê, irmão? Para eles habitarem, porque seria a terra de Canaã, porque Deus disse aqui, Deus falou dizendo assim, glória a Deus, disse, olha agora, diz assim, louvado seja o nome do Senhor.
E a quarta, o versículo capítulo 15 de Gênesis, versículo 16. E a quarta geração tornará para cá. A quarta geração tornará para cá, né? Porque foi 40 anos no deserto. E aquela geração que saiu de Canaã, aquela geração, Deus disse que não ia entrar em Canaã. Então foi 40 anos. Renovando o povo, para o povo entrar em Canaã, mas aquela geração que saiu, não entrou por causa do pecado, da desobediência. Meus irmãos, foi. Então esse pessoal passaram quantos anos no deserto? 40 anos. Quantos anos esse pessoal passaram cativo? 430 anos. Aí você soma aqui, soma aqui, a idade de Abraão, a idade de Isaac, a idade de Jacó, olha só, deu 479 anos. No Egito, esse povo passou 430 anos. No deserto, 40 anos. 949 anos sem dizimar. Oh, glória a Deus, irmãos. Você está aprendendo algo hoje? Sem dizimar, não tinha prática do dízimo, porque o dízimo congelou em Abraão. Congelou. A única prática que passou a ser lei no capítulo 17 de Gênesis, que Deus chega para Abraão dizendo: todos os homens que nascerem entre vós, entre vocês, entre ti, Abraão, seja servo, comprado por dinheiro, livre, nascido entre vós, vão passar pela circuncisão, isso de geração em geração. Então a única prática praticado durante a peregrinação de Abraão até Canaã foi a circuncisão e nunca dízimo. Você sabia disso? Aí você pergunta aí, se não houve dízimo, cadê o devorador? Se não houve dízimo, cadê o devorador, meu irmão? Cadê o devorador? Cadê o devorador da vida das finanças de Abraão? Que cada dia que Abraão passava, ficava mais rico, Cada dia que vivia Isaac e Jacó, esses homens possuíram tantas coisas materialmente falando, sem dizimar, porque não tinha sacerdote. O sacerdote ia sair da onde? De Jacó, meu irmão, de Jacó. E o único sacerdote que teve foi Melquisedeque, só veio Abraão uma vez e não vê mais. Não vê mais. Não veio. Entendeu? Então, irmão, a questão de dízimo, Jesus disse lá no Novo Testamento o que é? Ai de vós, escribas e fariseus, que dá o dízimo do hortelã, do endre e do cominho. Jesus está lá repreendendo, Malaquias está mandando, mas Jesus está lá repreendendo. Você tem que obedecer a servo ou ao seu senhor? Você tem que obedecer a quem? Você vai obedecer ao servo ou ao seu senhor? Você vai obedecer a Malaquias? Porque Malaquias lá, o profeta Malaquias diz: trazei todos os ismos à casa do tesouro. Aí o meu Senhor, que é o meu Senhor, o teu Senhor, está dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, que dá o dízimo do hortelã, do endre e do cominho. Ai de vocês, fariseus e escribas. Aí Jesus está repreendendo. Aqui no Novo Testamento, quem deu dízimo nunca teve êxito, nunca teve sucesso, porque Jesus diz: dois homens entram no templo, o fariseu e o publicano. Aí o fariseu diz: eu sou dizimista, eu jejum 2 vezes na semana, eu sou isso, eu sou aquilo, não sou que nem todos os homens. Esse homem aqui, esse aqui que está ao meu lado, esse é um miserável, é um triste, é um isso aqui, é um jornal. Aí Deus disse, aí o publicano, o fariseu e o publicano aí disse: Senhor, tem misericórdia de mim, o publicano, que sou um miserável pecador. Aí a Bíblia diz que ele saiu exaltado e o fariseu que dava o dízimo saiu humilhado. Então, no Novo Testamento, quem deu dízimo nunca teve êxito, porque sempre quem dá dízimo está sempre humilhando as pessoas, sempre humilhando. Sabe por que você está sofrendo? Porque você não é dar dízimo, porque você não é dizimista. Abraão só deu dízimo uma vez, e mesmo assim o dízimo manchado de sangue, que foi o resultado da guerra, da matança. Olha só, e dali nunca mais ele deu dízimo. Ele não deu o dízimo dele quando ele saiu do Egito rico. Ele não deu o dízimo dele quando ele saiu da casa de Abimeleque rico. Isaac não deu o dízimo dele quando ele saiu da terra dos filisteus rico. Cadê que ele deu? Cadê que Melquisedeque veio atrás dele para tomar os 10%? Olha, irmão, deixa de ser besta. Deixa de ser levado por lábias, irmãos. Pelo amor de Deus.
Ei, sai dessa escravidão, irmão. Jesus Cristo, ele chega a dizer e dá liberdade para todos os judeus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus quer tirar das costas dos judeus essa prática, aqueles rituais com a questão do dízimo. A casa do tesouro vai cair, caiu. Depois que caiu, lá em Israel, de lá para cá, não se fala mais dízimo. Não dá dízimo porque não tem a casa do tesouro, caiu, né? E porque gentil tem que dar o dízimo, irmão? Viver debaixo do jugo judaico, debaixo da lei de Moisés. Quem está debaixo da lei de Moisés está debaixo da maldição, meu irmão. Ninguém será justificado pela lei de Moisés. Aquele que você não podia ser justificado pela lei de Moisés, em Cristo você será justificado. Atos dos Apóstolos 13 e 39. Entendeu? A lei, capítulo 10 de Romanos, versículo 4, o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então, meu irmão, quantos anos Abraão e os seus descendentes passaram sem dizimar? Quantos anos, meu irmão? 949 anos. A prática do dízimo, irmão, só veio acontecer quando esse pessoal começou a chegar em Canaã, que tomaram a sua terra. Durante a peregrinação de Abraão até chegar em Canaã, foram 949 anos, meus irmãos, sem dizimar, porque ele estava em terra alheia. Quando esse pessoal estava no Egito, ele estava misturado, sabe, meu irmão? Misturado, aquela mistura, sabe? Mistura, ninguém sabia quem era da tribo de Dan, da tribo de Manassés, da tribo de Judá, da tribo de Dan, da tribo isso, da tribo aquilo. Não, porque estava tudo misturado. Quando esse povo chega no deserto, aí Deus chama Moisés, no livro de Número, né? No livro de Número, que é ali a numeração, o ajuntamento das tribos, né? Aí Deus chega para Abraão e disse: Abraão, ajunta agora todas as tribos, as 12 tribos de Israel será ajuntada agora, será separada. Da tribo de Manassés, 40 e poucos mil, da tribo de Dan, 60 e poucos mil, da tribo de fulano, da tribo de ciclano, porque no Egito esse povo estava tudo misturado, irmão. Estava como que, irmão, salada de fruta, estava tudo misturado, meu irmão. Então não tinha, o sacerdócio não podia naquele momento tomar dízimo do povo quando estava no Egito, porque não tinha terra, a terra estava aqui, ó, diz aqui, ó. Então disse Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ão e afligir-lhe-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente, o qual servirão, depois sairão com suas grandes fazendas. E tu irás a teus pais, olha, e boas velhices serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá. Tornará para onde? Para o Egito? Não, para Canaã. Para Canaã. Mas para sair de Canaã foram 40 anos sem dizimar. No Egito, 430 anos sem dizimar. De Jacó a Abraão foram 479 anos sem dizimar. O que é que tu quer mais? Quer aprender mais o quê? Agora você sabia? Aqui, ó. A história do dízimo que você não sabia. Você não sabia. Então foram 949 anos sem dizimar. E agora eu pergunto para você: cadê o devorador? Cadê o migrador? Das finanças de Abraão, das finanças de Isaac, das finanças de Jacó, das finanças dos seus descendentes no Egito, das finanças do povo lá no deserto? Porque não tinha terra, eles ainda iam conquistar a sua terra. Josué capítulo 13, e até o capítulo 20, o capítulo 22, né? Até o 22, você vai ver a conquista da terra de Canaã, e ali a repartia das terras, dando terra às 11 tribos, deixando uma tribo de fora, que era a tribo de Levita, a tribo dos sacerdotes, que essa tribo não ia para a guerra, não ia trabalhar, mas serviria para servir a Deus e servir ao povo. E qual é o trabalho de um sacerdote de Israel? Qual era o trabalho?
Era quatro funções que o sacerdote tinha: passar a lei de Deus para o povo, fazer o sacrifício, interceder e prestar sacrifício por eles mesmos. Então era o trabalho de um sacerdote lá. Aí o sacerdote da ordem de Melquisedeque, o sacerdote Melquisedeque vai ao encontro de Abraão fazer um ritual para perdoar o pecado de Abraão, que Abraão tinha feito naquele dia, ter pegado 318 homens, foi lá, invadiram, mataram os 4 reis, para libertar Ló, e tomaram tudo que era de Sodoma e Gomorra. Ele trouxe tudo de volta que era de Sodoma e Gomorra, tomou o que era dos 4 reis e trouxe a Ló e toda a sua fazenda. Aí veio Abraão com a consciência doendo, porque naquele dia ele matou homem, matou mulher, matou criança. Naquele dia ele matou tudo que estava no poder dos 4 reis, irmãos. Deixou lá atrás um rio de sangue. Aí Melquisedeque foi fazer o ritual. Toma aqui, Abraão, o sangue, o vinho, que representa o sangue de Cristo, não é verdade? Aquele que tomar do meu sangue e não comer do meu corpo não tem parte comigo. E Abraão era doido, não fazer parte dos planos de Deus, do projeto de Deus, hein? Ele aceitou, tomou o vinho, comeu o pão, ele e os homens dele naquele dia. E quando ele deu o dízimo, aí a Bíblia diz: o abençoou, quer dizer, restaurou o que estava quebrado. Mas foi o dízimo não, irmão. Não foi o dízimo não que restaurou as promessas na vida de Abraão, não. Foi o sangue, foi o pão, viu? O ritual feito por Melquisedeque. Tá bom, irmão? Você entendeu? Aí Melquisedeque foi embora, nunca mais voltou a Abraão, nunca mais voltou a Abraão. Nem Abraão foi ao encontro de Melquisedeque, nem Melquisedeque foi ao encontro de Abraão para tomar dízimo dele. Irmão, deixa de ser besta. Irmãos, vamos ler a Bíblia com mais inteligência. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ensine, sabe? Nos ensina, porque o Espírito de Deus nos ensina, irmão, a palavra, para que a gente não seja enganado. Por esses pastores, padres, a questão do dízimo, irmãos, a questão do dízimo, meu irmão, pelo amor de Deus, o Israel só começou a dizimar quando chegou em Canaã. Mas de Abraão até chegar em Canaã foram 949 anos sem dizimar, meus irmãos. Porque ele estava em terra alheia, terra que não era sua. Estava peregrinando. Peregrina, diz aqui: serás peregrina. Abraão foi peregrino. Agora reconheço que eu sou peregrino sobre a terra, porque Deus já me preparou uma cidade, celestial. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então aqui, meus irmãos, olha só que coisa linda. Olha só, olha a história do dízimo que você não sabia. Abraão e Melquisedeque. Abraão morreu com 175 anos, Isaac com 157 anos e Jacó com 149 anos. Aí vem soma aqui, e mais 40 anos no deserto, Egito 430 anos, o pessoal passaram cativo. Olha aqui, sem dizimar lá. Aí aqui, soma aqui, 430, 479 com 40, aí somando aqui dá 449 anos sem dízimo. Eu pergunto: cadê o devorador, o migrador das finanças de Abraão? Eu digo isso, irmão, porque eu aceitei Jesus em 84, tenho 36 anos de crente, nunca de dízimo. Nunca fui dizimista e nunca serei dizimista, mas sempre serei ofertante da casa do Senhor, que está escrito lá, quando o apóstolo Paulo caiu do cavalo, quando Saulo caiu do cavalo, ele não trouxe mais dízimo para a igreja, ele trouxe lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, cada um contribua voluntariamente aquilo que propõe no teu coração. Dá com alegria, com alegria, não com tristeza, dá com alegria, porque sabendo que Deus vai te recompensar. E foi irmão, esse tempo todinho na minha vida, eu não sei, irmão. Cadê o devorador? Amarrado, repreendido em nome de Jesus. É só alegria, irmão. Você tem que ser liberto, irmão, dessas coisas. A Bíblia diz que o Velho Testamento foi abolido por Cristo, né? Não tem que estar pela lei de Moisés, não. Quem está pela lei de Moisés, João Batista, ele disse, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo.
O próprio Moisés diz mesmo assim: Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, todo esse que não ouvir esse profeta será exterminado. Então, irmão, deixa a lei de Moisés para lá, deixa essas coisas, meu irmão. Esse ritual, enquanto o templo estava erguido, era praticando dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica. A casa caiu, a casa do tesouro caiu. E até hoje está Israel lá, mais de 2000 anos sem templo. Sem templo, porque Jesus não botou no coração deles para fazer o terceiro templo, enquanto não chega o tempo dos gentios. Ouviu o evangelho da graça, o evangelho da graça, viu, irmão? Não é evangelho da lei de Moisés não, viu? Essa fermento tem que sair no meio da igreja, irmão. Os pastores têm que tirar o fermento, irmão, o fermento, o dízimo, guarda do sábado, festa judaica, essas coisas rituais que estão dentro das igrejas, irmão, tomando de duas fontes. A esposa de Cristo no adultério. O quê? A esposa de Cristo, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Tem um amante? Tem. Quem é esse amante? É Moisés. Moisés. Irmãos, tem que se vir tomando de duas fontes. Como é que a gente vai conseguir tirar judeu do judaísmo e trazer para o cristianismo, meu irmão? Se a sua igreja está no judaísmo, não está no cristianismo, meu irmão? Como é que vai ficar a situação? Já a gente está esperando Jesus raiar nas nuvens. Estamos esperando Jesus raiar nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Aí vai aparecer Moisés e Jesus. Lá nas nuvens, quem que vai ganhar? Com certeza Moisés, porque o que tem de gente pendurado na lei de Moisés. É uma banda de Cristo, uma banda de Moisés, não, meu irmão. Aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, não o que morreram em Moisés, não. O que morreram em Moisés é de Moisés para trás. É de Moisés para trás, quando Jesus disse a respeito de Lázaro e o rico. Quando ele disse assim: lá tem Moisés e os profetas que ouça. Quando Jesus disse isso, essa palavra, porque tinha acontecido nos dias de Moisés e dos profetas. Mas depois que Jesus veio, Moisés disse: Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. E todo aquele que não ouvir esse profeta será exterminado. E todo Israel tem que ouvir Jesus. Tem que abraçar Jesus. Tem que aceitar Jesus. Se caso quiser sair do inferno. Tem que aceitar Jesus. Porque ele veio para os seus e os seus rejeitaram. Mas a todos quanto aceitaram, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, aos que creem em seu nome. Os judeus rejeitaram, os gentios aceitaram, mas nem todos os gentios aceitaram Jesus ainda não. Tem igreja aí vivendo pela lei de Moisés. Aí quando se fala, o judeu está querendo vir para o Brasil para aplicar judaísmo. Mas para que ele vem, se já tem dentro das igrejas? Dentro das igrejas tem judaísmo, irmão. Aí tem os velhos saliditas que ainda não caiu do cavalo, obrigando os crentes a viver como judeu, dá dízimo, guarda sábado, vivendo debaixo da escravidão, não aceitaram ainda Jesus, a liberdade de Jesus. Quando Jesus deu o grito de liberdade, gentil e judeu, escravo ainda, estão escravos. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, Pedro chega a dizer... peraí, no capítulo 15, o versículo 8, 9, 10, 11, está lá para ele dizendo: vocês querem, né? Quando os judeus queriam que o gentio tinha que fazer a circuncisão, ou guardar a lei de Moisés, se quiser ser salvo, mas Pedro diz mesmo assim: vocês querem pôr um jugo na cerviz dos discípulos, quando nem você, nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Vocês querem que a gente viva no dízimo, na circuncisão, sacrifício de animais, guarda o sábado, festa judaica, tudo que está ligado à lei de Moisés, Mas ele diz no versículo 11: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí o que é que diz Pedro, no capítulo 3 de 2 Pedro, o que é que diz no versículo 18, O que é que diz lá? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, tanto agora como no dia da eternidade.
Amém? Então fica por aqui essa mensagem. Olha só a mensagem do dízimo. A história do dízimo que você não sabia, mas hoje você vai ficar sabendo que de Abraão, durante a peregrinação de Abraão, até os seus descendentes chegar em Canaã, foram 949 anos sem dizimar, debaixo de única prática chamada circuncisão. Está aqui. Aqui, ó. Nos dias de Abraão, a única prática por lei, passou a ser lei, praticado que de gerações em gerações a circuncisão. Gênesis 17, 9, versículo 9 ao 14. Tá bom, meu amado? Tá bom, meu querido? Então não vou tomar muito tempo. Por que não vou tomar muito tempo? Porque o que eu já preguei aqui dá para salvar o Brasil e o mundo. Para deixar essas práticas, o dízimo, que isso é ritual praticado, que praticavam dentro do templo, a casa do tesouro caiu, veio ao chão, Jesus profetizou no capítulo 24, não vê tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. 70 anos na frente, Roma vem, invade Jerusalém, destrói o templo totalmente, cumprindo-se uma profecia que Jesus disse no capítulo 24. Porque quando o véu se rasgou, eles não pararam. Os levitas, os sacerdotes levitas não pararam com os rituais quando o véu se rasgou dentro do templo. Rasgou! Aí eles tinham que parar com esse ritual para dar lugar a quem? Para dar lugar a Cristo, o sacerdote da ordem de Melquisedeque. De qual tribo? Da tribo de Judá. Quando Moisés não falou dessa tribo a respeito de sacerdote. Então entra agora a tribo de Judá. A tribo de Judá, aí Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu por nós, abolindo todo, depois que ele fez o sacrifício, morreu na cruz, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Agora não é sangue de bode, não é sangue de ovelha, não é sangue isso, não é sangue aquilo, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aí está aqui, dízimo, a história do dízimo que você não sabia, mas hoje vai ficar sabendo. E ajude esse canal a crescer, dá aí o teu sininho, envia essa mensagem, esse vídeo, faz esse vídeo chegar, sair da Paraíba a todo o Brasil, tá bom? E o mundo, até Israel, para a salvação dos judeus. Amém? Capítulo 10 de Romano, Paulo está dizendo, irmão, pela compaixão de Deus, que ore por Israel e pela sua salvação, tá bom? Eita Jesus, porque tem zelo de Deus sem entendimento, sem conhecimento, é isso? Porque o versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Amém, meu amado? Amém, meus irmãos? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, estou aqui te agradecendo por tudo que o Senhor tem nos concedido durante esse momento. Passemos aqui na tua presença, Pai. Estende tuas mãos para todos os ouvintes que ouviu a tua palavra. Eita Jesus, e faça, meu Deus, mudança e transformação, e desperta ao povo para examinar as Escrituras e estudar mais a Bíblia com quem sabe, não com quem não sabe. Amém? Porque muitos lêem a palavra de Deus para a sua salvação, mas outros lêem para a sua própria condenação. Amém? E assim, meus irmãos, fica aí a palavra de Deus pregada pelo diácono José Alberto. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. E que oreis por mim para que Deus me dê sua graça e me faça vencedor. E que os meus inimigos venham cair todo por terra. E que sei que eu sou perseguido por pregar a verdade. Sei que sou caluniado por pregar a verdade. Mas eu dou graças a Deus, porque estou aqui não para servir o homem, mas para servir a Cristo. Como disse Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas que dá o crescimento é Deus. Quem planta nada é, quem rega nada é, mas Deus é que dá o crescimento. Amém? Estou aqui agradecendo a vocês por tudo. Glória a Deus, glória a Jesus. E vamos cantar para honra e glória a Jesus. Music.
pela graça de Cristo meu Rei. Não é mais preciso, não é mais preciso as obras da lei. Viver na graça, viver pela graça de Cristo meu Rei. Não é mais preciso, não é mais preciso as obras da lei. Não é mais preciso dar o dízimo, nem sacrifício, nem circuncisão. Não é mais preciso fazer tudo isso para receber o perdão. Não é mais preciso guardar o sábado, as festas judaicas. Nem o judeu suportou, mas lá na cruz tudo isso Jesus apagou. Viver na graça, viver pela graça de Cristo meu Rei. Não é mais preciso, não é mais preciso as obras da lei. Viver na graça, viver pela graça de Cristo meu Rei. Não é mais preciso, não é mais preciso as obras da lei. Não é mais preciso, meu irmão. Cristo apagou tudo isso na cruz, foi abolido. O dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda o sábado e festividade. Viver pela graça de Cristo, meu Rei. Não é mais preciso, não é mais preciso as obras da lei. Viver na graça, viver pela graça de Cristo, meu Rei. Não é mais preciso as obras da lei. Não é mais preciso dar o dízimo, nem sacrifício, nem circuncisão. Não é mais preciso fazer tudo isso para receber o perdão. Não é mais preciso guardar o sábado, nem as festas judaicas. Nem o judeu suportou, mas lá na cruz tudo isso Jesus apagou. Viver na graça, viver pela graça de Cristo meu Rei. Não é mais preciso, não é mais preciso as obras da lei. Viver na graça, viver pela graça de Cristo meu Rei. Não é mais preciso, não é mais preciso as obras da lei. Viver na graça, viver pela graça de Cristo meu Rei. Não é mais preciso, não é mais preciso as obras da lei. Aleluia! Glória a Deus! Aê, irmãos! Glória a Jesus! A paz do Senhor para todos! Amém? Amém!